Alerta de drama. Antes de mergulharmos nesta história de traição e empoderamento, quero pedir-lhe um favor. Se esta narrativa lhe tocar a alma, certifique-se de dar gosto, partilhá-la e subscrever o canal. Você não tem ideia do quanto o seu apoio significa para nós. E agora, está pronto para testemunhar o momento em que uma mulher destroçada decide reconstruir o seu mundo? Comecemos. O Grande Hotel da Traição. Os candelabros do Grande Hotel na Avenida da Liberdade brilhavam como 1000 estrelas congeladas, projetando a sua luz arrogante por todo o salão de baile. Aquela noite devia ser o auge da riqueza, do poder e do prestígio. Mas, escondida sob o brilho e o ouro, gestava-se uma tempestade que ninguém conseguia parar. No epicentro do salão estava Alexandre Ferreira, o menino de ouro do setor financeiro português. Ele ria com uma estrondosidade forçada, o seu smoking tão perfeitamente cortado que parecia capaz de silenciar os cochichos que o rodeavam. Mas o que realmente capturava a atenção de todos não era ele. Era a mulher que se agarrava ao seu braço, Aura Martins, uma influencer de 23 anos com uma cabeleira de um vermelho incandescente e um vestido tão atrevido que desafiava o mundo a não olhar. O casal parecia uma cena tirada diretamente da imprensa do coração. O multimilionário e a sua jovem amante exibindo o seu romance perante a elite lisboeta. As taças tilintavam, as câmaras piscavam, mas, por detrás dos sorrisos, só havia veneno. Os convidados trocavam olhares cúmplices. Alguns sorriam com escárnio, outros levavam a mão à boca, alguns poucos abanavam a cabeça, mas ninguém se atrevia a enfrentá-lo. Afinal, Alexandre Ferreira não era apenas imensamente rico, era intocável. Ou pelo menos assim pensava ele. Porque enquanto Alexandre exibia a sua amante sob os candelabros, a sua esposa, Helena Ferreira, permanecia na borda do salão de baile com uma mão sobre a sua barriga proeminente num gesto protetor. Helena, com 29 anos e 6 meses de gravidez, usava um simples vestido de seda marfim que não brilhava sob as luzes. Não precisava de lantejoulas para fazer uma declaração. Os seus olhos, profundos pela dor, mas ardentes de uma nova resolução, falavam mais alto do que qualquer colar de diamantes. Permaneceu quieta, observando como o seu marido ria com outra mulher, como se os votos que lhe fizera não fossem mais do que pó. Não era a primeira vez que Alexandre a traía. As chamadas noturnas, as viagens de negócios secretas, o rasto de perfume alheio na sua roupa. Ela soubera, suportara e rezara para que ele mudasse. Mas aquela noite era diferente. Aquela noite cruzou uma linha que nenhuma mulher deveria ser forçada a aceitar. Aura inclinou-se, sussurrando algo ao ouvido de Alexandre, e a sua risada ressoou como um cristal a partir-se no peito de Helena. E então aconteceu. Alexandre beijou-a à frente de investidores, magnatas e flashes de câmaras. O salão congelou. Os talheres deixaram de soar. Os murmúrios elevaram-se como ondas a arrebentar contra as paredes de mármore. Uma esposa grávida abandonada, uma amante exposta e um marido demasiado arrogante para se importar. A mão de Helena tremeu sobre a sua carteira, mas o seu rosto não se desmoronou. Por dentro, o seu coração partiu-se em 1000 pedaços, mas manteve o queixo levantado. Cada humilhação que suportara, cada insulto, cada noite solitária, tudo se aguçou num momento de clareza. Não se quebraria. Lenta e deliberadamente, Helena deu meia volta e afastou-se do salão de baile. Os seus saltos ecoaram contra o mármore como uma contagem decrescente. Alguns convidados viram-na partir com a piedade a piscar nos seus olhos.
Outros fingiram não ver, demasiado temerosos do poder de Alexandre para intervir. Mas o que nenhum deles sabia era que Helena já tinha tomado a sua decisão. No seu penthouse, mais cedo naquela noite, tinha colocado uma série de papéis sobre a secretária de Alexandre, documentos de divórcio, assinados, selados e irrevogáveis. Tinha tido medo durante semanas, aterrorizada de criar um filho sozinha. Mas a traição tem uma forma de transformar o medo em fogo. Agora, ao sair do salão de baile, levava consigo algo mais do que um coração partido. Levava a sua liberdade. Lá fora, o ar da cidade estava fresco, carregado com o cheiro da chuva. Helena chamou um carro. A sua mão tremia enquanto segurava a sua barriga. Cada batida do seu coração gritava que aquilo era uma loucura. Mas a loucura era melhor do que as correntes. O carro afastou-se do hotel resplandecente. Atrás dela, Alexandre ainda se regalava sob os holofotes, cego para a tempestade que estava prestes a esmagá-lo. Não fazia ideia de que a sua esposa tinha deixado de implorar por migalhas de amor, nem de que aquela noite não era a sua vitória. Era o início da sua queda. O telemóvel de Helena vibrou na sua carteira. Tirou-o, esperando outra manchete cruel, outra lembrança da traição do seu marido. Mas a mensagem no ecrã lhe gelou o fôlego. O seu jet está pronto. Por favor, dirija-se à terminal privada. Tudo o que precisa está à sua espera. Helena piscou os olhos. Jet? Não tinha arranjado nada. Não tinha nenhum plano além de partir. Mas a mensagem era clara. Alguém poderoso, sabia pelo que estava a passar. E não lhe estavam apenas a oferecer simpatia, estavam a oferecer-lhe uma fuga. O seu coração palpitava com força enquanto o carro se dirigia para o aeroporto privado. Não fez perguntas, não se atreveu a ter esperança, mas no fundo, uma faísca acendeu-se. Poderia ser Tiago da Costa, o multimilionário e rival de Alexandre, aquele a quem Alexandre tinha humilhado numa sala de reuniões. Tiago, o homem cujos olhos sempre paravam um segundo a mais nos dela, como se visse a dor que ninguém mais notava. Helena agarrou a sua barriga com mais força, sussurrando ao seu filho por nascer. Vamos embora, meu amor, vamos embora esta noite. E enquanto as luzes de Madrid desapareciam à distância, Helena Ferreira, a mulher que todos julgavam demasiado fraca, dependente e partida, estava prestes a subir para um jet que a levaria para longe da traição, da humilhação e para um futuro que ninguém poderia ter previsto. Porque este não era o fim da sua história. Era apenas o começo. E quando Alexandre Ferreira regressasse ao seu penthouse depois da sua noite com a amante, encontraria apenas duas coisas: os papéis de divórcio na sua secretária e um lar vazio. Helena acreditava em contos de fadas. Acreditava no tipo de amor que pode resistir a tempestades, no tipo de casamento em que duas pessoas constroem um mundo juntas de mãos dadas. Por um tempo, pensou que o encontrara. Mas os contos de fadas são frágeis, e a realidade tem uma forma de estilhaçar até os sonhos mais cuidadosamente guardados. Helena tinha 29 anos e não fora criada nos corredores de mármore da riqueza, mas no murmúrio tranquilo de um bairro de classe trabalhadora em Valência. O seu pai era um professor que amava a literatura e a sua mãe trabalhava como enfermeira, com as mãos sempre ocupadas, cansadas, mas cheias de cuidado. Deles, Helena aprendeu a compaixão, a paciência e a força para se manter de pé, mesmo quando o mundo parecia pesado. Cresceu a ler livros numa biblioteca pública, a sonhar em trabalhar um dia no mundo da arte. Levou esses sonhos para a universidade, onde estudou História da Arte
e obteve um mestrado. Não era glamorous, mas era seu. Trabalhou a tempo parcial num museu, guiando escolares através de salas de pinturas, ensinando-os a ver não apenas a cor, mas a emoção, não apenas as linhas, mas o significado. Esses foram os seus dias mais felizes, simples e cheios de um propósito tranquilo. E então conheceu Alexandre Ferreira. Era magnético, o tipo de homem que atraía a atenção sem a pedir. Numa gala de caridade a que assistiu com uma amiga, Alexandre aproximou-se dela com uma confiança que a surpreendeu e a intrigou. O seu fato era caro, o seu sorriso encantador, e quando falava, era como se tivesse o mundo inteiro resolvido. Helena, com a sua presença suave e o seu sorriso tímido, parecia invisível em comparação com as mulheres glamorous ao seu redor. Mas Alexandre notou-a, ou pelo menos fez-lhe acreditar que a notou. O seu romance vertiginoso desenrolou-se como as páginas dos romances que Helena amava. Flores à sua porta, jantares à luz das velas, promessas sussurradas a altas horas da noite. Quando Alexandre lhe propôs casamento depois de apenas 8 meses, Helena pensou que era o destino. Ignorando os avisos discretos dos seus pais de que tudo parecia demasiado rápido, disse sim. Queria acreditar que um homem tão poderoso realmente podia amá-la por quem ela era. Por um tempo, a vida foi dourada. Viviam num penthouse com vista para o Parque do Retiro, assistiam a galas e sorriam para os fotógrafos. Alexandre apresentou-a ao mundo como a sua rainha, e Helena acreditou que o seu felizes para sempre tinha finalmente chegado, mas as fissuras formaram-se rapidamente. O charme de Alexandre começou a desvanecer-se à porta fechada. Queixava-se de que Helena era demasiado comum, que não se enquadrava no mundo de arestas que ele estava a construir. Instou-a a vestir-se de forma mais vistosa, a falar menos, a sorrir mais quando estava ao seu lado nos eventos. Cada vez que Helena tentava expressar os seus próprios pensamentos, Alexandre descartava-os. E então veio a solidão. Noites em que Alexandre não voltava para casa. Desculpas sobre reuniões noturnas ou viagens de negócios, Helena queria acreditar nele. Agarrou-se à ideia de que se o amasse o suficiente, ele mudaria. Mas a distância tornou-se maior a cada mês que passava. Quando Helena descobriu que estava grávida, pensou que talvez tudo finalmente mudasse. Imaginou Alexandre a suavizar-se, talvez a lembrar-se do homem que outrora a olhara como se fosse a única pessoa na sala. Por um breve momento, ele fê-lo. Tocou-lhe na barriga com algo que parecia espanto. Prometeu que estaria lá. Jurou que a protegeria a ela e ao bebê. Mas as promessas podem ser vazias, e as de Alexandre eram-no. À medida que a sua gravidez progredia, Helena encontrava-se sozinha mais vezes do que não. O quarto do bebê que ela esperava desenhar com o marido ficou intacto. Alexandre passava as suas noites em eventos de angariação de fundos e jantares que pareciam multiplicar-se com conveniente suspeita. O seu telemóvel estava sempre bloqueado, o seu sorriso já não lhe chegava aos olhos. Helena suportou a solidão em silêncio. Escondeu as suas lágrimas, dizendo a si mesma que tinha de ser forte pelo filho que crescia dentro dela. Desempenhou o papel da esposa perfeita em público, mesmo quando os sussurros do seu círculo social chegavam aos seus ouvidos. Sussurros dos olhos errantes de Alexandre, da sua amante, Aura, de noites roubadas em quartos de hotel que não eram os seus. Ainda assim, Helena aguentou. Porque o amor nos torna tolos a todos, e a esperança é uma chama teimosa que se recusa a morrer. Lembrou-se do sorriso de criança que outrora lhe tinha acelerado o coração. Lembrou-se das promessas de um para sempre,
Pensou que se apenas esperasse, se aguentasse um pouco mais, ele voltaria para ela. Mas a noite em que o viu beijar Aura à frente de centenas de pessoas, a verdade caiu sobre ela como um trovão. Não havia nada para salvar do que tinham. Já não restava nenhum conto de fadas. Por dentro, Helena partiu-se. Mas por fora, manteve-se ereta. E nessa força, encontrou algo que não sentia há anos. A resolução. Pela primeira vez na sua vida, Helena não estava a pensar em salvar o seu casamento. Estava a pensar em salvar-se a si mesma. Estava a pensar no bebê que merecia mais do que um pai que troçava do amor e uma mãe demasiado assustada para lutar pela sua dignidade. A mulher que outrora acreditou em contos de fadas desapareceu. Em seu lugar, havia alguém novo, alguém pronto para reescrever a sua história. E essa história começou com uma assinatura numa pilha de papéis de divórcio. Helena deslizou a caneta pela página no seu penthouse, a sua mão firme, apesar da tempestade que tinha dentro. Quando a tinta secou, colocou os documentos cuidadosamente sobre a secretária de Alexandre. Tinha acabado. Não amanhã, não algum dia. Aquela noite, enquanto fechava a pasta, uma única lágrima rolou pela sua bochecha. Já não chorava por ele. Chorava pelos anos que desperdiçara a acreditar num homem que nunca a vira de verdade. Sussurrou a si mesma, ao seu filho por nascer. Merecemos algo melhor. E no fundo, Helena sabia que tinha razão. Não tinha ideia do que a esperava, nenhum plano, nenhum mapa. Mas tinha algo muito mais poderoso do que a esperança. Tinha a resolução. E enquanto a chuva começava a cair contra os vidros do penthouse, Helena Ferreira, grávida, abandonada, mas já não assustada, estava prestes a tomar uma decisão que surpreenderia não só o seu marido, mas todo o mundo. Alguma vez te sentiste tão oprimida pelo medo que não sabes que passo dar? Deixa a tua história nos comentários. Poderias inspirar alguém mais a encontrar a sua força, o palco da reviravolta. A cidade nunca dorme, e o mundo dos Ferreira também não. Do lado de fora, a sua vida estava pintada a ouro. Penthouses, limusines e festas deslumbrantes que a maioria das pessoas só podia vislumbrar nas páginas de revistas. Para os estranhos que os viam sorrir nas galas ou sair de carros pretos nas passadeiras vermelhas, Alexandre e Helena pareciam o casal perfeito. Riqueza, beleza, sucesso, embrulhados num laço elegante. Mas por trás do pano de glamour jazia algo frio, vazio e insuportavelmente solitário. O seu penthouse, no centro de Madrid, era um palácio no céu. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas da cidade, com os edifícios a brilhar à noite, como uma coroa de joias. O mármore italiano importado cobria os pisos, cada superfície polida até refletir a luz dos candelabros de cristal. Os móveis eram feitos à medida, elegantes e caros, mas tão impessoais que parecia mais uma sala de exposição do que um lar. Cada peça foi escolhida por Alexandre ou pelos seus designers, não por Helena. Ela queria cores quentes, recantos acolhedores, espaços que parecessem amor. O que obteve, em vez disso, foram linhas frias, quartos vazios e silêncio. O silêncio, isso era o mais ruidoso no seu penthouse. Alexandre raramente estava em casa e, quando estava, enchia o espaço com chamadas telefônicas, discussões ou o brilho de outro ecrã. Helena encontrava-se muitas vezes sozinha de pé, junto à porta do quarto do bebê, uma mão na sua barriga, sussurrando ao bebê que crescia lá dentro, sobre um futuro que ela rezava que fosse mais brilhante que o presente. O contraste entre o seu mundo e o de Alexandre tornou-se dolorosamente claro durante as galas,
às quais ele insistia que ela assistisse. Estas não eram simples festas, eram campos de batalha, onde o poder era a moeda e a reputação era a armadura. Cada candelabro pingava diamantes. Cada mesa florescia com flores que custavam mais do que um mês de renda nos bairros que Helena conhecera outrora. O champanhe fluía sem cessar, e as conversas eram adagas afiadas, veladas em risos educados. Helena, nos seus vestidos discretos, sentia-se sempre como uma sombra entre as mulheres que usavam vestidos de passarelas de Paris, com os seus pulsos pesados de joias, os seus lábios curvados, com o tipo de confiança que nasce do privilégio. Movia-se por aqueles salões brilhantes com graça, sorrindo quando lhe falavam, falando apenas quando necessário. Alexandre esperava que ela desempenhasse o papel do acessório perfeito. Vista, admirada, mas nunca realmente ouvida, foi nestes eventos que Helena começou a notar a mudança. Alexandre, antes atento, já não caminhava ao seu lado. Em vez disso, desviava-se para mulheres mais jovens, socialites ambiciosas e investidores ansiosos por rir de cada uma das suas piadas. O seu braço deslizava do dela com tanta facilidade como os seus botins tinham escorregado do seu coração. E embora as câmaras ainda os captassem juntos, a ligação tinha desaparecido há muito tempo. No entanto, o mundo exterior acreditava na ilusão. As manchetes chamavam-lhes o casal dourado de Madrid. Os fotógrafos capturavam os seus sorrisos, nunca as fissuras entre eles. E Helena, embora o seu coração se partisse, manteve-se em silêncio, pelo seu filho, pela sua dignidade, pelo vestígio de esperança de que talvez, só talvez, as coisas pudessem mudar. Mas a verdade estava escrita nas paredes do mundo que Alexandre tinha construído. O penthouse era um museu da ambição, as galas eram teatros de traição. E Helena era uma atriz presa num papel para o qual nunca fez casting. Uma memória permanecia na sua mente como uma ferida. Era uma gala no Museu do Prado, uma noite banhada em opulência. Helena escolhera um simples vestido azul marinho, elegante, mas modesto. Lembrou-se de sentir o bebê dar um pontapé pela primeira vez naquela noite, um pequeno bater de asas que lhe recordava que não estava verdadeiramente sozinha. Sorriu para si mesma, colocando uma mão suave na sua barriga. Alexandre não notou. Estava demasiado ocupado a sussurrar ao ouvido de Aura perto da fonte de champanhe, a sua mão a roçar a parte inferior das suas costas, num gesto que outrora só pertencia a Helena. As pessoas viram, sussurraram. Alguns sentiram pena de Helena, outros deleitaram-se com o escândalo. Ela ficou ali, de costas direitas, os olhos fixos em frente, engolindo o nó na garganta até sentir que se afogava. Após o evento, enquanto o seu carro conduzia para casa através da cidade resplandecente, Helena virou-se para Alexandre, a sua voz a tremer, mas firme. Alexandre, por favor, isto não está bem. Vamos ter um bebê. Preciso de ti comigo. Ele riu, frio e desdenhoso. Não sejas dramática, Helena. É assim que o mundo funciona. Vais habituar-te. Essas palavras ressoaram na sua cabeça muito tempo depois. Vais habituar-te. Como se a traição fosse uma rotina, como se a humilhação fosse um vestido que ela deveria aprender a usar. Mas ela não conseguia, não iria. E assim, à medida que as semanas passavam, Helena começou a ver a verdade mais claramente do que nunca. O mundo que Alexandre tinha construído nunca fora seu. Era uma convidada no seu império, tolerada, mas nunca apreciada. O seu papel era decorativo, a sua voz silenciada, o seu amor tido como garantido. No entanto, o mesmo mundo deslumbrante
que outrora a cativara em breve, se tornaria o palco da sua libertação. Porque a portas fechadas no seu penthouse, Helena já tinha traçado a linha. Os papéis de divórcio eram mais do que tinta no papel, eram a sua declaração de liberdade. Já não lhe importavam as aparências, já não temia os sussurros. Tinha acabado de interpretar a esposa perfeita num mundo que nunca fora perfeito de todo. O palco que outrora a humilhara, os salões de baile, o penthouse, o foco interminável, em breve testemunhariam algo muito mais chocante do que um escândalo. Testemunhariam uma mulher a ressurgir das cinzas. Já não era um acessório silencioso, mas uma força poderosa o suficiente para mudar tudo. E enquanto Helena estava no corredor de mármore do penthouse naquela noite, olhando as luzes da cidade, sabia uma coisa com certeza. O mundo glamorous que Alexandre valorizava acima de tudo estava prestes a tornar-se o palco da sua queda. Os vilões da história. Toda a história tem um vilão, mas os vilões raramente se veem dessa forma. Na mente de Alexandre Ferreira, ele não era um traidor, nem um mentiroso, nem um homem que destruía a sua família. Não, Alexandre via-se a si mesmo como um rei, com o direito de tomar o que quisesse, porque tinha construído um império com as suas próprias mãos. Mas para Helena, para aqueles que realmente observavam, Alexandre não era um rei de todo. Era um homem consumido pela arrogância, pela fome, pelo aplauso superficial de estranhos. Alexandre nem sempre fora rico. Criou-se num bairro de Madrid com um pai que trabalhava na construção civil e uma mãe que dirigia um refeitório. A vida era modesta, o dinheiro escasso, mas a ambição de Alexandre ardia mais do que as luzes da Gran Via. Abriu caminho na universidade com bolsas de estudo e pura determinação, e no final dos seus 20 anos já se tinha feito um nome no mundo financeiro. A sua ascensão foi meteórica, impulsionada pelo carisma, pelo encanto e por um instinto implacável que fazia os investidores confiarem nele e o temerem. Para quando conheceu Helena, Alexandre tinha riqueza suficiente para comprar qualquer coisa, mas não o suficiente para saciar a sede que carregava dentro de si. No início, a amabilidade de Helena fora uma novidade. Era diferente das mulheres dos seus círculos, gentil, sincera, não contaminada pela cobiça. Ela adorava-o sem hesitar, e por um tempo Alexandre desfrutou de ser o seu herói. Mas a arrogância é uma doença, e Alexandre já estava infectado. Tornou-se inquieto. A simplicidade de Helena, antes refrescante, agora parecia-lhe aborrecida. Ela queria amor, um lar, uma família. Ele queria poder e emoção, conquista. Começou a ansiar pela sensação de ser desejado por outras, a emoção de entrar numa sala e saber que todas as mulheres se perguntavam como seria estar ao seu lado. E então chegou Aura Martins. Aos 23 anos, Aura era tudo o que Helena não era, ou assim pensava Alexandre. Era ruidosa onde Helena era suave. Era audaz onde Helena era modesta. Sabia como usar uma câmara, como posar para que cada ângulo gritasse perfeição. Era uma influencer em ascensão, uma rapariga que transformava a sua vida num espetáculo, a sua beleza em moeda de troca. Conheceram-se num evento de networking, ao qual Alexandre foi sozinho. Aura tinha aberto caminho na festa, embora não tivesse uma razão real para estar lá. Não era investidora nem parceira, simplesmente era bonita, e isso era suficiente. Alexandre notou-a instantaneamente. O cabelo vermelho, o vestido ousado, a risada que ecoava no ar como um sino que ninguém conseguia ignorar. Para Alexandre, Aura era uma tentação envolta em lantejoulas. Para Aura, Alexandre era uma oportunidade em smoking. A sua química foi instantânea,
os seus motivos claros. Ela queria o foco. Ele queria a emoção. Em questão de semanas, os rumores espalharam-se pelo círculo de Alexandre. Cochichos de encontros noturnos, de quartos de hotel cobrados a outros nomes, de uma mulher com metade da idade da sua esposa que se agarrava a ele nos bares de rooftop. Helena ouviu os sussurros, escolheu o silêncio. Alexandre, por outro lado, deleitava-se com eles. Gostava do poder de se gabar, do que todos suspeitavam, mas ninguém ousava confrontar. Começou a levar Aura para o seu mundo de negócios, apresentando-a em eventos como consultora, sentando-a em mesas destinadas a investidores. A audácia só alimentava o seu orgulho. À porta fechada, Alexandre justificava tudo. "Eu mereço", murmurava para si mesmo, a passear pelo seu escritório no penthouse. "Trabalhei demasiado, sacrifiquei demasiado, Helena estará sempre lá. Mas eu preciso de mais, mais." Esse era o seu veneno. Mais dinheiro, mais atenção, mais mulheres. E Aura deu-lhe exatamente isso. Acariciava o seu ego. Rira das suas piadas. Posava ao seu lado para selfies secretas que ela depois vazaria estrategicamente para os seus seguidores. Com cada momento roubado, Alexandre afastava-se mais do homem por quem Helena se tinha casado. Para o mundo, projetava força, mas na realidade, Alexandre era fraco. Fraco perante a tentação, fraco perante a vaidade, fraco perante a necessidade de validação. Confundiu a crueldade com o poder, a traição com a liberdade. Desfilou com Aura como se humilhar a sua esposa grávida o tornasse intocável. E Aura? Ela desempenhou o seu papel na perfeição. Não estava apaixonada por Alexandre. O amor nunca foi o seu objetivo. Tinha fome de estatuto, de acesso, da emoção de ver um homem poderoso dobrar o mundo por ela. Troçava de Helena em sussurros nas festas. Zombava dos seus vestidos antiquados e ridicularizava o facto de Alexandre se ter desperdiçado com uma esposa aborrecida. Para Aura, Helena era invisível, um obstáculo que ela já tinha conquistado, simplesmente existindo ao lado de Alexandre. Juntos, eram veneno disfarçado de glamour. Alexandre, o marido que traía sem vergonha. Aura, a amante que se deleitava na crueldade. Entraram nos salões de baile como se o mundo lhes pertencesse, alheios à tempestade que se gestava mesmo para além das portas de mármore. Mas os vilões nunca veem o fim a chegar. Alexandre pensou que o seu império era intocável, a sua esposa demasiado fraca para se defender. Aura pensou que estava no caminho rápido para se tornar a senhora Ferreira. Nenhum deles se apercebeu de que a mulher de quem troçavam, a mulher que desprezavam, estava a reunir uma força mais poderosa do que a sua arrogância. E em breve, os salões de baile que outrora ressoaram com a risada de Alexandre testemunhariam a sua desgraça. Porque enquanto Alexandre beijava Aura sob os candelabros, a sua esposa grávida já estava a preparar um acerto de contas do qual nenhum dos dois conseguiria escapar. A Dama de Ferro. A noite da traição não se escondeu nas sombras. Não foi sussurrada em segredo. Desenrolou-se sob os candelabros, à frente das câmaras, num salão de baile cheio da elite da cidade. Se a humilhação pudesse ser medida, Helena Ferreira acabara de suportar um furacão. A gala era o baile de caridade Horizonte Brilhante, um dos eventos mais exclusivos de Madrid. Os bilhetes valiam mais do que o salário anual de algumas pessoas. Mas para Alexandre Ferreira era apenas mais um palco para mostrar o seu poder. Chegou numa limusine preta, saindo com Aura Martins agarrada ao seu braço. Os fotógrafos atacaram instantaneamente. "Senhor Ferreira, por aqui. Quem é a dama, Sr. Alexandre?" Sorriam para nós.
Deem-nos uma manchete. E ele fê-lo. Inclinou a cabeça para Aura, os seus lábios roçando a sua bochecha, enquanto os flashes rebentavam como fogo de artifício. A imagem foi capturada, imortalizada e em poucas horas circularia pelas redes sociais. O multimilionário com a sua amante a rir como se o mundo lhe pertencesse. Mas o que Alexandre não esperava era Helena. Ela não tinha planeado assistir. Não queria outra noite de sorrisos falsos e piedade sussurrada. Mas algo no seu coração disse-lhe para ir. Não por Alexandre, não pelas aparências, mas por ela mesma. Escolheu um vestido de seda marfim suave, simples, mas intemporal. O tipo de vestido que não gritava por atenção, mas a conseguia pela sua dignidade calma. O seu cabelo apanhado, os seus olhos serenos. Helena chegou sozinha à gala. Quando entrou, a sala estremeceu. As conversas pararam, as taças congelaram no ar. Estava radiante não pelas joias, mas pela resolução. E embora a sua barriga mostrasse claramente a sua gravidez, não era um símbolo de vulnerabilidade naquela noite, era um símbolo de força. O sorriso de Alexandre vacilou no momento em que a viu. Por um brevíssimo segundo, a sua máscara rachou. Não esperava que ela viesse. Não esperava que ela entrasse no seu reino de engano. Mas Aura, sempre a atriz, inclinou-se mais perto dele, sussurrando alto o suficiente para Helena ouvir. Me parece que ela veio de uma loja em segunda mão. Depois riu, lançando o seu cabelo vermelho como se troçasse de uma rainha no exílio. Helena não respondeu. Não tinha por que o fazer. O seu silêncio era mais agudo do que qualquer insulto. Simplesmente atravessou o salão de baile, os seus saltos a clicar contra o mármore, a sua presença inegável. E embora os sussurros se elevassem à sua volta, manteve o queixo levantado, os seus olhos inabaláveis. Helena, disse Alexandre finalmente com a voz baixa e tensa pela irritação. Não devias estar aqui. Mas Helena apenas o olhou. O seu marido, o pai do seu filho. E pela primeira vez não sentiu nada, nem amor, nem anseio, apenas uma finalidade vazia. Inclinou-se mais perto, a sua voz calma, mas cortante. Não estarei aqui por muito mais tempo. E com isso deu meia volta e foi-se embora. O que Alexandre não sabia, o que as câmaras não conseguiam ver, era que Helena já tinha feito a sua jogada horas antes. Antes de ir para a gala, entrara no seu penthouse com passos firmes. Sobre a secretária de Alexandre, ao lado da sua agenda de couro, tinha colocado uma pasta manila. Lá dentro estavam os papéis de divórcio, assinados e definitivos. A sua letra, firme e elegante, selou o fim do seu casamento. Não deixou uma nota. Não precisava. Os papéis falavam mais alto do que qualquer palavra. Desfeita de volta no salão de baile, Alexandre tentou livrar-se do encontro. Riu demasiado alto. Segurou Aura com demasiada força. Serviu-se de outra taça de champanhe. Mas por dentro, uma semente de inquietação tinha se plantado. Pela primeira vez, sentiu que algo lhe escapava ao seu controlo. Entretanto, o carro de Helena afastava-se da gala. Olhou as luzes da cidade. O seu reflexo olhava-a da janela polarizada. O seu coração acelerava. O seu estômago embrulhava-se, mas as suas mãos não tremiam. As lágrimas que outrora corriam tão facilmente tinham desaparecido. Em vez disso, havia fogo. Tinha escolhido o seu momento cuidadosamente. Alexandre não descobriria os papéis até regressar a casa nas primeiras horas, bêbado de champanhe e arrogância. Abriria a pasta à espera de contratos, negócios, talvez um convite. Em vez disso, encontraria o seu mundo a desmoronar em tinta.
A traição que ele pensou ser a sua arma tinha se tornado a sua perdição. Helena recostou-se no assento do carro, sussurrando ao filho que crescia dentro dela. Acabou-se! Já não somos dele! Mas o destino tinha uma última reviravolta. À medida que o carro se aproximava da autoestrada, o telemóvel de Helena vibrou com uma nova mensagem. O seu fôlego cortou-se quando a leu. Senhora Ferreira, o seu jet está pronto. Terminal privada, porta 4. Tudo o que precisa está à sua espera. Helena piscou os olhos atordoada. Não tinha arranjado nada. Não havia uma alma que soubesse da sua decisão. Então, quem poderia ter arranjado isto? A sua mente acelerou. Poderia ser Tiago da Costa, o multimilionário, o rival de Alexandre? O homem cujos olhares tranquilos sempre se tinham detido nela um segundo a mais, como se visse a dor que ninguém mais notava. Não sabia com certeza, mas algo lhe disse que a mensagem não era um acidente. O seu motorista olhou pelo espelho retrovisor. Senhora, dirijo-me à terminal? Helena hesitou apenas por um momento. Depois acenou com a cabeça. Sim, leve-me para lá. A cidade esbateu-se pela sua janela enquanto o carro acelerava em direção ao aeroporto. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu algo que pensou ter perdido. A possibilidade. O peso das correntes estava a levantar-se, substituído pela pressa de um futuro desconhecido, mas seu para reclamar. De pé, de volta à gala, Alexandre regozijava-se com o brilho da risada da sua amante, alheio à tempestade que o esperava no seu penthouse. Com Aura pendurada nele como uma coroa de espinhos, levantou uma taça como se brindasse à sua própria invencibilidade. Mas o que não se apercebia era que o império que adorava, o casamento de que troçava, a vida que acreditava controlar, lhe estava a escapar por entre os dedos como areia. E quando a noite terminasse, Alexandre regressaria para encontrar um penthouse em silêncio, uma pasta Manila e a verdade chocante. A sua esposa grávida tinha abandonado não só a gala, mas a sua vida, subindo para um jet que a levaria para longe dele para sempre. A viagem de carro até à terminal privada pareceu interminável. Fora das janelas polarizadas, as luzes de neon de Madrid desvaneciam-se em lampejos de carmesim dourado, mas Helena mal as via. A sua mente revivia cada traição, cada noite solitária, cada palavra cruel que Alexandre lhe dissera. Pela primeira vez, a realidade da sua escolha caiu sobre ela com uma força brutal. Estava a ir embora. Estava a ir embora não só de um homem, mas de um casamento, de um lar, de uma vida que tinha construído com uma esperança trêmula. O seu peito apertou-se, o pânico arranhava-lhe a garganta. O que estava a fazer? Para onde ia? Não tinha um plano, nenhuma certeza, apenas uma mensagem de um remetente desconhecido a dizer-lhe que um jet a esperava. Era Assum, nota. Mantido o termo original por ser parte do texto-fonte, embora pareça um erro de transcrição. As lágrimas acumularam-se nos seus olhos quentes e incontroláveis. Pressionou uma mão contra a barriga, sussurrando: "Lamento muito, bebê. Não sei o que vai acontecer." A sua voz quebrou, a tremer como se dizer as palavras em voz alta tornasse o seu fracasso real. O carro parou na terminal privada. As luzes iluminavam os jets elegantes alinhados na pista, os motores a zumbir suavemente como predadores à espera de descolar. O motorista parou, virou-se para ela com cortesia. "Chegamos, senhora." Helena congelou. As suas pernas sentiam-se pesadas, a sua coragem desmoronava-se. E se aquilo fosse um erro? E se não conseguisse sobreviver sozinha?
Vivera sob a sombra de Alexandre durante tanto tempo que a independência se sentia como um país estrangeiro, assustador e desconhecido. O seu telemóvel voltou a vibrar. Outra mensagem. Vai correr tudo bem. Dê um passo em frente. Não está sozinha. A garganta de Helena apertou-se. Queria acreditar nisso, mas a dúvida gritava mais alto. Saiu do carro, o ar noturno a morder-lhe a pele. A terminal estava em silêncio, estranhamente, como se o mundo estivesse a prender a respiração. Caminhou lentamente em direção ao hangar iluminado, cada passo mais pesado do que o anterior. O seu corpo tremia, não pelo frio, mas pelo medo. Nunca se sentira tão vulnerável, grávida, abandonada, traída, e agora à beira de uma decisão que definiria o resto da sua vida. As lágrimas irromperam com mais força, quebrando as muralhas que tentara construir. Apoiou-se na sua mala, soluçando em silêncio. Pensou no quarto do bebê no penthouse, ainda vazio. Pensou na forma como Alexandre uma vez a beijou na testa, uma memória tão distante que parecia uma mentira. Pensou nos seus pais em Valência, que a tinham criado para ser forte, mas nunca imaginaram que enfrentaria uma tempestade como esta. Não consigo fazer isto, sussurrou. Não consigo. Os seus joelhos fraquejaram. Deixou-se cair num banco fora do hangar, com o rosto entre as mãos. Por um momento, o mundo reduziu-se a um túnel de desespero. Imaginou as manchetes que já se estavam a formar. Esposa grávida abandona marido milionário. As fofocas, o julgamento, os sussurros, podia ouvi-los todos na sua mente. E se estivesse a cometer um erro terrível? E se não conseguisse sustentar o seu filho? E se Alexandre tivesse razão? Que ela era comum, fraca, substituível? O medo consumiu-a até mal conseguir respirar. Arfou por ar, a tremer, as suas lágrimas a caírem no chão de mármore debaixo dos seus sapatos. Pensou em voltar só por um momento. Pensou em entrar no penthouse, recolher os papéis de divórcio, fingir que nada disto tinha acontecido. Talvez Alexandre a perdoasse por se atrever a ir embora. Talvez ele a deixasse ficar, mesmo que apenas como uma sombra no seu mundo. Pelo menos assim não estaria sozinha. O pensamento era veneno, mas o desespero faz o veneno saber a salvação. Agarrou a barriga novamente, sussurrando entre soluços. Não te posso dar nada. Não te posso dar dor. Mereces um pai, um lar, algo mais do que isto. Durante muito tempo, Helena sentou-se naquela escuridão, a afogar-se nos seus medos. O peso da cidade, da traição, da incerteza, oprimiram-na até pensar que se desmoronaria por completo. E então, através da névoa de lágrimas, ouviu passos. Lentos, firmes, decididos. Helena levantou a cabeça. A sua visão turva. Uma figura alta aproximou-se das sombras, o seu contorno definido sob o brilho das luzes da terminal. Não se apressava, não hesitava. Caminhava com uma calma segura, como se estivesse à espera daquele mesmo momento. O seu coração deu um salto. O pânico acendeu-se. Quem era? Outra traição. Outra volta cruel do destino. O homem parou a poucos metros de distância. A sua voz era baixa, firme, tranquilizadora. Helena, disse ele. Já não está sozinha. O seu fôlego ficou suspenso. Conhecia aquela voz. Era Tiago da Costa, o multimilionário, o rival de Alexandre, o homem cujos olhares tranquilos sempre se tinham detido nela um segundo a mais, o homem que vira a sua dor quando ninguém mais o fez. Helena ficou congelada, as suas lágrimas ainda úmidas nas suas faces. Queria levantar-se, correr, desmoronar-se nos seus braços. Mas o seu corpo não se movia. O olhar de Tiago era firme, inabalável. Não a olhava com piedade.
Não a olhava com julgamento. Olhava-a como se fosse mais do que a esposa partida de um marido infiel. Olhava-a como se importasse. Os lábios de Helena tremeram. 1000 perguntas aglomeraram-se na sua língua, mas apenas uma escapou. — Por que estás aqui? Tiago aproximou-se, a sua voz firme, mas suave. — Porque já era hora de alguém te apoiar. E se me permitires, falo-ei. Pela primeira vez nesta noite. Helena sentiu seus pulmões expandirem-se com um fôlego que não cheirava a medo. Pela primeira vez sentiu o mais tênue vislumbre de esperança. E enquanto Tiago lhe estendia a mão, Helena apercebeu-se de que o seu colapso poderia não ser o fim. Poderia ser o momento exato antes de se levantar novamente. A verdade e a liberdade, por um momento, nenhum dos dois falou. As luzes da terminal zumbiam. A pista brilhava como uma fita prateada na escuridão. E a respiração de Helena era superficial. A mão de Tiago manteve-se firme, aberta, à espera, sem exigir. Essa pequena graça importava. Ela pegou nela. A sua palma era quente, reconfortante. O tipo de contato que diz, estás segura, sem dizer nada de todo. Foste tu? Perguntou ela com a voz rouca. As mensagens, o jet. Sim, disse ele, mas só se quiseres subir a ele. Olhou em direção ao hangar, onde um elegante Gulfstream jazia com as suas escadas baixadas. Perto, 2 mulheres em uniformes azul marinho esperavam, uma com uma mala médica, a outra com uma prancheta. Ela é a doutora Marques, é ginecóloga, viajará conosco. O teu conforto vem primeiro, a tua escolha, sempre. A garganta de Helena apertou-se. Cortês, não piedade. Limites, não pressão. Ela acenou com a cabeça e ele guiou-a a um ritmo lento, ajustando os seus passos aos dela. O vento mordia-lhe as faces, ainda conseguia saborear o sal das suas lágrimas, mas dentro da cabina o ar era quente e suave. Não havia perfume forte o suficiente para a enjoar. Não havia flashes de câmaras nem pisos de mármore que lhe congelassem os pés. Apenas assentos de couro cor de creme, uma manta acolchoada e o silêncio tranquilo da privacidade. A doutora Marques cumprimentou-a suavemente, tomou-lhe os sinais vitais e ouviu o bater do coração do bebê. O som encheu a cabina como um pequeno tambor de esperança. Forte, disse a doutora com um sorriso. E tu também o és. Helena engoliu em seco a piscar os olhos para conter novas lágrimas. Obrigada. Tiago ficou junto à porta, com as mãos nos bolsos, dando-lhe espaço. Quando a doutora se afastou, ele moveu-se para o assento oposto e sentou-se lentamente. Devo-te honestidade, disse. Estás prestes a saber coisas que doerão, mas que também te protegerão. Ela preparou-se. Diz-me. Ele abriu uma pasta de couro. Dentro havia impressões, e-mails com selo de tempo e screenshots com linhas realçadas. Há 3 meses, começou. A minha equipa de compliance detetou transferências das contas do Alexandre para uma empresa de fachada ligada à Aura. Essa parte é feia, mas simples. A parte que te envolve, a ti, não é. As mãos de Helena apertaram-se sobre o cobertor. Tiago deslizou um documento sobre a mesa. 2 autorizações falsificadas usando a tua assinatura eletrônica. Uma abriu uma linha de crédito em teu nome. A outra concedeu acesso como diretora financeira da casa a uma conta de caridade criada sob a égide da Horizonte Brilhante. Se algo explodisse, os registros fariam parecer que tu aprovaste os fundos. Ela olhou fixamente para a página até as letras se desfocarem. Não, eu nunca assinei nada disto. Eu sei, disse Tiago em voz baixa.
Os metadados provam isso. O dispositivo que executou as assinaturas estava registrado em nome do chefe de gabinete do Alexandre. Preservamos tudo, cadeia de custódia, registros do servidor, tudo. Helena chamou o piloto, que finalmente encontrou combustível. Ele realmente planeava fazer de mim a bode expiatório. Sim, disse Tiago, e quase conseguiu. Deslizou um disco selado. Esta é uma cópia. Os originais estão com os meus advogados e um contacto federal que me deve um favor. Helena levantou o olhar. Por que fazes isto por mim? Ele sustentou o seu olhar. Porque é a coisa certa. E porque te vi aguentar-te naquelas galas com mais dignidade do que qualquer um de nós merecia. Eu deveria ter intervindo antes. Baixou a voz. Esta noite intervenho por completo, com o teu consentimento. O silêncio instalou-se à sua volta. Helena sentiu o bebê mexer-se, um pequeno bater de asas, como se a estivesse a incitar a seguir em frente. Para onde vamos? Para minha casa na costa, disse Tiago. É tranquila, segura e tem um quarto de bebê preparado para uma amiga que nunca o usou. 2 seguranças e uma governanta estarão lá. Também podemos voar para a casa dos teus pais em Valência, se preferires. Esta é a tua decisão, não a minha, a escolha. Ele continuava a dar-lhe essa palavra, como se soubesse quão raramente ela a tivera. Helena inalou. Depois acenou com a cabeça. A tua casa. Naquela noite ele fez um sinal ao piloto. Depois recostou-se enquanto os motores ronronavam. A luz da pista estendia-se à frente como uma promessa. Ele não a sobrecarregou, não a encheu de planos. Simplesmente deixou-a acomodar-se enquanto a doutora Marques lhe trazia água e um pequeno prato de bolachas de água e sal. Quando a mão de Helena parou de tremer, Tiago voltou a falar. Mais baixo, com cuidado. Há mais, disse ele. A direção da empresa do Alexandre está inquieta. Problemas de liquidez, a exposição das contas de caridade e o seu comportamento. Adquiriu uma posição minoritária significativa durante o último ano. Ele não planeava usá-la desta forma, mas, quando vi aqueles documentos falsificados, ativei uma revisão de governança. De manhã, ele vai enfrentar uma reunião de emergência. O coração de Helena acelerou. Podes tomar conta da empresa dele? Posso forçar a prestação de contas, disse ela. Se a direção o destituir, depende deles. Se a imprensa apanhar uma história esta noite, depende de ti. Os seus dedos roçaram o disco selado. Estás a dar-me a opção de tornar isto público ou de não fazer nada, disse Tiago. Ou de entregar tudo à tua advogada e ir dormir. O poder não é a manchete. É o direito de decidir como a tua história é contada. Helena fechou os olhos. Pela primeira vez o futuro abria-se em mais de uma direção. Podia imaginar-se a acordar sem medo. Podia imaginar o seu filho a vê-la como corajosa, não partida. Podia imaginar-se a ser mais do que uma sombra no mundo de um homem. Por que esta noite? Perguntou ela. Porque ele escalou a situação esta noite, respondeu Tiago. Apresentou-se na gala com a aura e depois solicitou a um juiz amigo uma ordem temporária que te restringia viajar fora da província sob o pretexto de terapia conjugal. Não foi aprovada. O juiz recusou, mas disse-me qual seria o próximo movimento dele. Não podia arriscar que te encurralasse. Helena exalou a tremer. Ele teria enjaulado-me só para manter o controlo. Teria feito, disse Tiago. É por isso que estás aqui a sair. Ele estudou-a cuidadosamente. Helena, também preciso que saibas que isto não é um acordo. Não te pedirei nada que não queiras dar.
Se amanhã decidires que já não queres a minha ajuda, vou respeitá-lo e ainda assim manter-te-ei protegida. O avião começou a rolar. O zumbido tornou-se mais profundo, reconfortante. Helena viu a pista deslizar pelas janelas e recordou-se de estar sozinha à porta do quarto do bebê, a rezar por um sinal. Talvez aquilo fosse o sinal. Não um resgate, não um conto de fadas, apenas um bom homem a oferecer um caminho seguro quando o que estava atrás dela tinha desabado. Obrigada, disse ela. As palavras eram pequenas, mas diziam tudo. Tiago acenou uma vez. Descansa, a doutora Marques irá examinar-te durante o voo. Procurou a pasta novamente como se lembrasse de algo. Depois parou. Há uma última peça. Abriu uma página e mostrou uma foto. Alexandre e Aura num clube privado, com os rostos juntos. Aura segurava um telemóvel em direção a um contrato numa mesa. No contrato, a assinatura falsificada de Helena brilhava sob o flash da câmara. Outra fuga de informação? Perguntou Helena. Uma fuga de informação que podemos controlar, disse Tiago. Podemos agendá-la ou podemos enterrá-la. Tu decides. Helena olhou para a evidência, sentindo os últimos laços a partirem-se por completo. Já não se sentia pequena. Já não se sentia indefesa. Sentia-se pronta. A hospedeira adiantou-se para prender a cabina. A voz do piloto ouviu-se pelo intercomunicador, calma e nítida. Cabina segura, autorizado para descolagem. Então, o telemóvel de Tiago vibrou contra a mesa. Olhou para baixo com um maxilar apertado. O que é? Perguntou Helena. Ele mostrou-lhe o ecrã para que ela pudesse ver a mensagem do seu chefe de segurança. A equipa do Alexandre acabou de solicitar um check-up de bem-estar na casa dos teus pais. A polícia local está a caminho. Intimidação pura. Já estamos a tratar disso. O pulso de Helena disparou. A raiva subiu limpa e feroz. Ele não vai parar. Não! Disse Tiago. Mas nós vamos. Ele escreveu uma resposta. Depois olhou para ela. Ainda queres ir? Ela levantou o queixo. Mais do que nunca, os motores rugiram. O avião ganhou velocidade e as luzes da pista desfocaram-se num rio brilhante. Helena procurou o apoio de braço e a mão de Tiago encontrou a sua, firme e segura. O nariz subiu. O peso desprendeu-se e a cidade caiu debaixo deles como um passado de que já não precisava de carregar. Outro zumbido. Outra mensagem. Tiago leu-a. Uma sombra cruzou o seu rosto. Depois encontrou os seus olhos. Moveram-se mais depressa do que eu esperava, disse. O Alexandre acabou de apresentar uma ação judicial de emergência de que te apropriaste indevidamente de ativos conjugais. Está a tentar congelar as tuas contas esta noite. Helena exalou não com medo desta vez, mas com resolução. Então mover-nos-emos mais depressa. O frio. O avião subiu em direção à noite aberta. As estrelas espalhadas como testemunhas silenciosas para além do vidro. Helena pressionou uma mão contra o estômago e sussurrou. Estamos a salvo. O telemóvel de Tiago iluminou-se mais uma vez. Olhou para baixo, depois sorriu. Breve e seguro. A tua advogada acabou de conseguir que o congelamento seja negado e a direção convocou a reunião de emergência para as 7 da manhã. Helena virou-se para a janela. O oceano escuro alargava-se por baixo deles e ela sentiu a primeira paz verdadeira que conhecera em meses a tocar as bordas do seu coração. E então, mesmo quando as luzes da cabina atenuaram, uma nova notificação apareceu no ecrã de Helena, um vídeo em direto da conta de Aura com o título deslumbrante. Confissão de meia-noite, o segredo dos Ferreira. Visto por milhares e a subir, o jet cortava o céu noturno,
levando Helena para um futuro que mal podia imaginar. O seu colapso deixara-a frágil, mas as revelações de Tiago e a sua presença inabalável semearam algo mais profundo do que a sobrevivência. Pela primeira vez em meses, não pensava apenas em escapar. Pensava em tornar-se alguém que o seu marido nunca mais poderia esmagar. O que achas que Aura vai revelar no seu vídeo em direto? Deixa a tua previsão nos comentários. O amanhecer de um novo mundo. Quando o avião aterrou na costa, o amanhecer pintava o horizonte com pinceladas de laranja e violeta. Helena saiu para a pista, o vento salgado a roçar-lhe o rosto. A propriedade de Tiago erguia-se por perto, não ostentosa, mas imponente. Uma elegante casa de vidro e pedra, com vista para o Atlântico. Ao contrário do penthouse de Alexandre, frio, encenado e construído para intimidar, esta casa respirava abertura, calor e força tranquila. Lá dentro, Helena foi levada para uma suíte preparada só para ela. Suaves cortinas de seda marfim balançavam nas portas da varanda. E um berço estava junto à janela, como se esperasse que uma história começasse. Por um momento, os seus joelhos fraquejaram. Ninguém nunca tinha preparado um lugar para ela. Não assim, não com tanto cuidado. Tocou a borda do berço e sussurrou: "Estaremos bem." Aquela manhã, permitiu-se dormir. Um sono profundo, sem sonhos, necessário. Horas mais tarde, quando acordou, Tiago já tinha arranjado o que viria a seguir. Esperando na sala de estar, havia uma equipa, 2 stylists femininas, uma nutricionista e uma advogada discreta. Helena hesitou no início, agarrando-se ao seu hobby com a voz a tremer. "Não quero ser alguém que não sou." A resposta de Tiago foi calma, mas segura. "Não estás a mudar quem és, estás a reclamar o que ele tentou enterrar." A transformação começou. O seu cabelo emaranhado, descuidado por semanas de stress, foi cortado em ondas que molduravam o seu rosto com nova força. O seu guarda-roupa, antes ditado pela aprovação de Alexandre, seguro, apagado, desenhado para passar despercebido, foi substituído por cores que a refletiam a ela. Azuis profundos, verdes esmeralda, vestidos de seda que celebravam a sua gravidez, em vez de a ocultarem. O espelho refletiu uma mulher que mal reconheceu. Radiante, viva, intocável. Mas a verdadeira transformação não foi a roupa nem a maquilhagem, foi o fogo. Com cada pincelada, cada costura, Helena recordou partes de si mesma que pensou terem desaparecido. A rapariga que sonhara em criar uma fundação para crianças. A mulher que um dia acreditou ser digna de amor e respeito. A mãe que jurou dar ao seu filho uma vida livre de correntes. A assessora legal apresentou documentos, proteções de ativos, pedidos de custódia, pacotes de evidências prontos a desmantelar as alegações de Alexandre. "Já não pode deixar-te sem nada", disse a assessora. "Não com isto." As mãos de Helena já não tremiam enquanto assinava o seu nome. Com cada traço da caneta, não estava apenas a deixar Alexandre, estava a apagar a história que ele tentou escrever para ela. À noite, Tiago convidou-a para a varanda com vista para o mar. O céu resplandecia carmesim enquanto as ondas rebentavam embaixo. Ele serviu água com gás em taças de cristal, levantando a sua taça num brinde silencioso. "Pelo teu novo começo", disse ele. Helena levantou a sua voz firme agora, com um alcance maior do que esperava. "Pelo nunca mais ser a sua vítima." Naquela noite, parou em frente ao espelho uma última vez. Usava um vestido de cetim preto que abraçava a sua figura. Os ombros descobertos, os olhos ferozes. Sussurrou ao seu reflexo:
Ele queria me partida, mas vou regressar ao seu mundo mais forte do que ele alguma vez imaginou. O telemóvel sobre a penteadeira zumbiu. Um alerta de notícias. O coração de Helena apertou-se ao ler a manchete que piscava em todos os ecrãs de Madrid. Em direto, a confissão de Aura Martins, o casamento dos Ferreira, exposto, a verdade sobre Helena. O rosto da amante, com um sorriso de suficiência, encheu o ecrã. A sua voz já ressoava a milhões. Helena apertou o telemóvel, os seus olhos já não temerosos, mas afiados como aço. E enquanto o mundo sintonizava para testemunhar a sua humilhação, Helena sussurrou ao seu filho por nascer. Eles ainda não sabem, mas estão prestes a saber. O ajuste de contas. A noite do acerto de contas chegou com uma inevitabilidade que Helena podia sentir nos seus ossos. Durante semanas, Alexandre pavoneara-se por Madrid como um homem intocável, agarrado à sua amante e troçando da mulher que pensou ter destruído. Mas a arrogância cega até os mais astutos, e Alexandre não era a exceção. Tinha confundido o silêncio de Helena com fraqueza. Tinha confundido a sua retirada com derrota. O que não sabia era que ela estivera a reunir a sua força, as suas provas e os seus aliados. Naquela noite, sob os mesmos candelabros onde a humilhara, Helena Ferreira regressaria e desta vez não seria a vítima. A gala do Horizonte Brilhante era a joia da coroa do calendário social, o mesmo palco onde Alexandre pensava reinar supremo. O grande salão do Museu do Prado brilhava com luz dourada e música ressonante. A escadaria de mármore estava cheia de paparazzi ansiosos pelo seu próximo escândalo. Os convidados deslizavam com vestidos e smokings que valiam fortunas, cada um a competir por ser visto, por ser invejado, e então as portas abriram-se. Helena Ferreira entrou, o seu vestido de cetim preto a capturar a luz como um fogo líquido. A multidão silenciou-se. Os sussurros espalharam-se. Não era a pálida sombra que recordavam, a esposa humilhada que se esgueirava com lágrimas nos olhos. Era radiante, imponente. Cada um dos seus passos ecoava com propósito. A sua mão repousava sobre a sua barriga, não como um escudo, mas como uma coroa. Prova de vida, de resiliência, de um futuro que Alexandre nunca poderia reclamar. Ao seu lado caminhava Tiago da Costa, impecavelmente vestido. A sua presença magnética, mas discreta, não eclipsou Helena, amplificou-a. A sua chegada não foi um acidente, foi uma estratégia. Os flashes dos fotógrafos explodiram, capturando um quadro que dominaria as manchetes da manhã seguinte. A esposa abandonada regressa com um multimilionário aliado. A risada de Alexandre parou quando a viu. Estava de pé perto da fonte de champanhe, com Aura envolta em seda carmesim ao seu braço. Tão presunçoso como sempre. Mas a cor sumiu-lhe do rosto quando a atenção da sala se afastou dele, atraída como por gravidade para Helena. Pela primeira vez, Alexandre Ferreira pareceu pequeno. Helena não se apressou. Deixou o silêncio alongar-se. Deixou que os olhares a queimassem. Deixou que Alexandre se agitasse na humilhação que ele próprio lhe infligira com tanta facilidade. Quando finalmente falou, a sua voz estendeu-se por todo o salão. Alexandre. O nome foi agudo, definitivo. A música atenuou-se, as conversas congelaram, todos os olhares se voltaram. Uma vez disseste a esta sala que eu rastejaria para voltar, disse ela. Disseste-me que eu não era nada sem ti. Esta noite quero que vejam a verdade. Os arquejos espalharam-se como fogo. Aura mexeu-se desconfortavelmente, a sua mão apertando-se no braço de Alexandre. Não a escutem, Aura sibilou.
o seu sorriso quebradiço. Ela está desesperada. Mas Helena apenas sorriu, um sorriso calmo e devastador. Mulheres desesperadas não trazem provas. Tiago entregou-lhe uma elegante pasta. Ela abriu-a lentamente, de forma teatral, revelando cópias dos documentos falsificados, as transferências financeiras, os esquemas que Alexandre tinha tramado com Aura. A multidão murmurou. As vozes sobrepuseram-se em choque. Helena levantou os olhos. Estas são as tuas traições, não só para comigo, mas para esta organização de caridade, para os teus investidores, para todos vós que confiavas nele. A máscara de Alexandre rachou. Isto é uma tolice, espetou com o rosto vermelho. Ela está a mentir? Ela está... De facto, interrompeu a Helena o seu tom gelado, porque a investigadora federal com quem falei esta tarde não pensou o mesmo. Fez um gesto para o lado. E ali, saindo das sombras, estava um homem de fato escuro, um agente que acenou uma vez para confirmar as suas palavras. O salão explodiu. Os flashes das câmaras estalaram selvagemente. Os investidores trocaram olhares de horror. Alexandre gaguejou à procura de Aura, mas ela afastou-se, os seus instintos de sobrevivência ativados. Alexandre, disse Helena suavemente, para que só ele a ouvisse. Construíste um império sobre a arrogância. Esta noite estou a derrubá-lo com a verdade. A segurança moveu-se. Alexandre tentou empurrá-los, mas o agente colocou uma mão firme no seu ombro. Aura encolheu-se. O seu vestido carmesim, agora uma marca de vergonha em vez de sedução. Helena aproximou-se, a sua voz calma mas audível em todo o salão. Isto não é vingança, é justiça, e há muito esperada. Alexandre gritou o seu nome, a sua voz a quebrar, mas já não importava. As câmaras já tinham capturado a sua queda. Os convidados já tinham escolhido o seu lado. E Helena, outrora invisível, outrora humilhada, estava no centro de tudo, radiante e intacta. Tiago colocou suavemente uma mão nas suas costas, não para a guiar, mas para estar com ela. Juntos passaram por Alexandre, por Aura, pela ruína de um homem que pensara que ela rastejaria. Cada passo era libertação, cada respiração a prova de que se tinha levantado. A música recomeçou, primeiro hesitante e depois mais alta, como se a própria orquestra reconhecesse a mudança. A gala tinha se tornado o palco de Helena, e enquanto saía do salão, os últimos flashes das câmaras perseguiam-na como a uma rainha coroada na sobrevivência. Helena sussurrou a si mesma: este não é o fim, este é o começo do meu reinado, a rainha do ressurgimento. Amanhã, após a gala, Madrid acordou com manchetes que abalaram as suas torres douradas. Alexandre Ferreira, o menino de ouro do mundo financeiro, estava acabado. O seu rosto sorridente aparecia em todos os jornais, mas desta vez não era o triunfo que capturavam, era a desgraça. Acusações de fraude, traição com amante, investigação federal. O império que construíra sobre a arrogância desmoronou-se numa só noite, e no centro de cada história estava Helena. Já não era a esposa humilhada que se escondia nas sombras. Era a mulher que se tinha mantido firme, expôs a verdade e saiu mais forte. Pela primeira vez, o foco não a queimou. Coroou-a. Dentro da casa costeira de Tiago, a manhã era tranquila. A luz do sol espreitava através das paredes de vidro, aquecendo os pisos de madeira. Helena sentou-se na varanda envolta num xale, as suas mãos pousadas suavemente sobre a sua barriga. Pela primeira vez em meses não estava a tremer. Pela primeira vez sentia-se segura. O bebê deu um pontapé, um suave bater de asas,
que lhe desenhou um sorriso nos lábios. Conseguimos, sussurrou. Somos livres. Atrás dela, Tiago saiu com 2 chávenas de chá. Pôs uma à sua frente. Depois encostou-se ao parapeito, os olhos no horizonte. Não a apressou com perguntas. Não exigiu gratidão. Simplesmente existiu ao lado dela, tão firme como a maré. Helena estudou-o em silêncio. Sempre houve algo em Tiago, algo para além da riqueza e do poder. Era a forma como a olhava. Não como um adorno ou um fardo, mas como uma pessoa que importava. Tinha-o visto nos seus olhos muito antes de o admitir a si mesma. Por que eu? Perguntou ela finalmente, a sua voz suave. De todas as pessoas naquela sala. Por que escolheste ajudar-me a mim? Tiago virou-se para ela, o seu olhar inabalável. Porque me lembras que o poder não tem de ser cruel, e porque te vi aguentar mais do que qualquer um deveria. Helena, eu não queria apenas proteger-te. Queria estar ao teu lado. A sua garganta apertou-se. As lágrimas ameaçavam sair. Mas estas não eram as lágrimas de humilhação que tinha derramado por Alexandre. Eram lágrimas de libertação, de cura, de finalmente ser vista. Os dias tornaram-se semanas. A investigação sobre Alexandre aprofundou-se. As suas contas foram congeladas. A sua amante desvaneceu-se tão rápido como aparecera. Ele tentou ligar a Helena, implorando, ameaçando, negociando. Ela não atendeu. Não precisava. O homem que outrora controlou cada parte da sua vida já não tinha poder sobre ela. Em vez disso, Helena concentrou-se em construir algo novo, com a orientação de Tiago, mas, mais importante, com a sua própria visão, começou a redigir planos para uma fundação. Um lugar que forneceria recursos para mulheres partidas pela traição, para mães que não tinham para onde ir, para aqueles que precisavam do que ela outrora rezara. Uma segunda oportunidade. Quando entrou na sua primeira reunião de direção, o seu vestido de gala substituído por um simples vestido azul marinho e o seu cabelo apanhado com propósito, a sala ficou em silêncio. Já não era a esposa de Alexandre, era Helena Ferreira, fundadora, mãe, sobrevivente. Não só tinha uma história, tinha uma missão. Tiago assistiu àquela reunião não como um salvador, mas como apoio. Sentou-se em silêncio, deixando as palavras de Helena encherem a sala. E quando ela terminou a sua apresentação, quando a direção irrompeu em aplausos, os olhos de Tiago mostravam orgulho, não pelo que ele fizera por ela, mas pelo que ela se tornara. Meses depois foi anunciada a gala da fundação, não no mundo da arrogância de Alexandre, mas no mundo da cura de Helena. Os mesmos candelabros que outrora testemunharam a sua humilhação, agora brilhavam sobre o seu triunfo. Os convidados reuniram-se, não para bisbilhotar, mas para celebrar a resiliência. Helena parou no pódio, o seu filho a dormir num berço próximo, a sua voz firme enquanto se dirigia à multidão. Durante demasiado tempo, acreditei que o meu valor estava ligado à opinião de outra pessoa. Acreditei que o silêncio era força e a resistência era amor. Mas esta noite estou aqui para vos dizer: a força é afastar-se daquilo que vos destrói. O amor é proteger-se a si mesma e àqueles que dependem de si. E a coragem é algo que ninguém vos pode tirar a menos que vocês a entreguem. O aplauso trovejou. As lágrimas brilharam nos olhos de estranhos. Helena sentiu o seu próprio coração expandir-se, não com orgulho, mas com paz. À medida que a noite terminava, encontrou-se novamente na varanda, com as luzes da cidade a brilhar como pirilampos.
Tiago juntou-se a ela, como sempre fazia, não preenchendo o silêncio, mas honrando-o. Olhou-a com respeito, com algo mais por detrás. Helena! Disse ele finalmente, a sua voz baixa. Não precisas de ninguém que te complete. Provaste isso. Mas se alguma vez decidires que queres um parceiro, não por necessidade, mas por escolha, sentir-me-ia honrado se me escolhesses a mim. O coração de Helena inchou. Durante anos implorara por migalhas de amor de um homem que nada dava. Agora ofereceram-lhe algo que nunca conhecera, amor sem correntes. Não respondeu imediatamente. Não precisava. Simplesmente pousou a sua mão na dele, firme e segura. Por agora, isso era suficiente. Enquanto a meia-noite caía, Helena sussurrou ao seu filho. Estamos a salvo, somos amados e nunca mais seremos partidos. E pela primeira vez na sua vida, ela realmente acreditou. Porque no final, Alexandre perdeu tudo. Aura desvaneceu-se na escuridão, e Helena Ferreira ergueu-se não só da traição, mas para uma vida mais brilhante, mais livre e mais poderosa do que alguma vez imaginara. E assim termina esta história, meus amigos. Se esta história vos tocou o coração de alguma maneira, não aguardem. Partilhem-na. Passem-na a alguém que possa precisar deste lembrete de que é mais forte do que pensa. E se quiserem continuar a caminhar conosco através de histórias que curam, inspiram e comovem a alma, então certifiquem-se de clicar no botão Gosto, partilhar este vídeo e subscrever o canal. Porque quem sabe, a próxima história poderá ser a que lhe mudará a vida.